Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos neste vídeo fazer uma correção em relação a este livro chamado Rumo Certo, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A correção é a seguinte: vamos retroceder algumas lições e voltar para a lição 31, para o capítulo 31, porque eu pulei este capítulo por engano e a gente não estudou esta lição. Sendo assim, vamos agora conhecer a lição 31 de título Penúria de Espírito. Acreditarás, talvez, que nada possuis para dividir nas tarefas do bem. No entanto, pensa naqueles cujas provações foram somadas até o resultado da angústia extrema e cujos sofrimentos podes diminuir através da multiplicação dos teus gestos de amor. Não só isso, coloca-te sinceramente no lugar deles. Se fosses o doente largado às horas, com que júbilo receberias os 15 minutos de companhia e de afeto que alguém te pudesse oferecer, repartindo contigo algum saldo de tempo. Se estivesses na posição do obsidiado infeliz, com que reconforto recolherias as ligeiras instruções de algum companheiro que viesse a destacar humilde parcela do próprio conhecimento, a fim de suprir-te a necessidade de paz e orientação. Em semelhante assunto, ao lado da penúria material, consideremos aquela outra, a penúria do espírito, para verificar que a divisão do entendimento e da bondade é recurso a ser aplicado incessantemente na contabilidade da vida. Reflete naqueles que foram ludibriados pela fortuna sem trabalho e resvalaram no tédio, às vezes, comprando a preço de ociosidade e imprudência a ficha dourada que lhes assinala a presença no manicômio. Calcula o suplício moral dos que se enganaram com as facilidades da inteligência, com menosprezo pelo serviço aos semelhantes, e acordaram um dia de consciência partida nas teias da criminalidade. Pensa no sofrimento das crianças desajustadas que se desenvolvem para o mundo entre a revolta e o desânimo, e reflete naqueles companheiros outros da humanidade que tombam diariamente em frustração, conquanto instruídos e abastados, aniquilando nos excessos do álcool e nos abusos do entorpecente as melhores possibilidades da reencarnação promissora. Comumente, admitimos que, a rigor, a obra de assistência é trabalho tão somente atribuível às forças administrativas do campo oficial, através da conjugação de verbas gigantescas que suprimam as exigências imediatas do corpo. Ainda assim, por enquanto as exigências da alma sobram em grande número. Desespero, aflição, desencanto, rebeldia, ódio, desequilíbrio, obsessão e loucura são males que nem sempre o apoio amoedado consegue socorrer. E para a eliminação da penúria de espírito, essencialmente, só existe um remédio, que é o amor. No entanto, para que o amor se transfira por bênção de criatura a criatura, é imperioso aprendamos a dividir uns com os outros as infinitas riquezas do coração.
Imaginemos agora, portanto, a seguinte situação. Eu sou colocado para fazer uma prova. Vou participar de uma avaliação. Então eu recebo uma folha com uma pergunta. E nessa pergunta está transcrita a lição que acabamos de conhecer. Essa lição que Emmanuel nos apresentou está na avaliação. Eu vou lendo e quando eu chego no final da lição, há a seguinte pergunta. Faça um resumo com breves palavras da lição acima apresentada. Então eu tenho que fazer um resuminho do que foi apresentado por Emmanuel Espírito. É possível? É possível, em poucas palavras, eu resumir o que ele deseja nos instruir? Interrogação. Sim, perfeitamente possível. E nós podemos encontrar o resumo desta lição aqui, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É só buscar. Vai lá no capítulo 11, item 4, que está aqui na minha mão. E nós vamos encontrar o resumo perfeito desta lição de Emmanuel. O resumo é esse, então. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Acabamos de resumir perfeitamente a lição. Porque a lição nos apresenta o convite à caridade. Em todos os parágrafos aqui, nós vamos encontrar o convite para irmos de encontro ao outro. Sem grandes pretensões. Isso é o mais importante. Porque não há ninguém entre nós, ninguém, que não possa auxiliar o outro em alguma coisa. Nós somos capazes de praticar a caridade, de auxiliar o outro de múltiplas possibilidades. Podemos atuar de várias maneiras diferentes. Não necessariamente sempre apenas, exclusivamente, através do dinheiro. No final da lição, nós temos o seguinte. É imperioso aprendamos a dividir um com os outros as infinitas riquezas do coração. Que riquezas do coração você guarda no teu coração? Que riquezas você guarda no teu espírito? Que riquezas você tem retido com você e não tem compartilhado? Que riquezas os homens guardam apenas para si mesmos? É imperioso aprendamos a dividir. Olha, que coisa simples. Vejamos, o básico a gente não faz, que é dividir. Desejamos multiplicar, então vamos sempre buscando mais. E essa tem sido a nossa corrida translocada nas reencarnações múltiplas que já tivemos. Corrida translocada por ter, somar, guardar. E quantas lições de advertência a gente já não recebeu? Inclusive de Jesus, quando ele nos diz: havia um homem que a sua produção, sua fazenda, na verdade, havia produzido em abundância, e ele ajuizava consigo mesmo: que farei? Pois os meus armazéns não vão dar conta dessa superprodução.
Já sei. Vou derrubar meus celeiros, meus armazéns, e construirei maiores, para guardar tudo só para mim. E direi à minha alma: tens em abundância, descansa. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Por quê? A dificuldade de dividir um pouco? Por que a dificuldade em ir de encontro ao outro, pensando que o outro poderia ser eu naquela condição? Porque é o que Emmanuel, logo no início da lição, diz: questão da empatia. Coloca-te sinceramente no lugar deles. Coloca-te no lugar daquele que passa pela angústia, pelo desespero, pela aflição. Coloca-te. Porque, via de regra, as pessoas se colocam, ou desejam se colocar, na condição daquele que está muito bem. Daquele que tem muitos bens, daquele que é bonito, daquela que é bonita, daquela que tem fama, daquele que conquistou um lugar estrelado, iluminado no palco da vida. E é ali que eu quero estar dentro da casa do Big Brother Brasil. Mas eu não quero estar junto a um leito de um homem ou uma mulher com câncer terminal. Não, eu não quero estar ali, não. Eu quero estar junto aos jogadores famosos de futebol, que são ricos, que andam de helicópteros, que fazem festas de 3 dias, que gastam em abundância. Lá eu quero estar, mas eu não quero estar junto àquela criança que anda descalço num morro qualquer, numa favela qualquer, ou aquele senhor já de idade que está de farol em farol, de vidro em vidro, nas portas dos carros, tentando vender alguma coisa para sobreviver. Nós queremos sempre o lugar de destaque, o lugar de conforto, o lugar do luxo. E não queremos o lugar da miséria. Não queremos o lugar da doença. Não queremos o lugar do desequilíbrio, do ódio, da obsessão, da loucura. Não. Somos, portanto, os egoístas de sempre. É o que nós somos. Os egoístas de sempre. Porque nós, imortais que somos, estamos nessa roda de egoísmo em egoísmo há quanto tempo? Há quantos milênios o nosso comportamento não tem sido egoísta, mesquinho, pequeno? O comportamento da usura, da má vontade, da maledicência. O resumo da lição está ali. Fazei ao outro, porque um dia talvez eu necessite do outro. O outro virá ao meu encontro, porque eu não tenho ido de encontro ao outro. Quem virá então ao meu auxílio? E se nós hoje abríssemos mão de toda a caridade que recebemos, o que seria de nós? Porque você recebe muita caridade, não se engane. Se a gente abrisse mão da caridade de Deus, Deus é caridoso, o que seríamos como humanidade? Se a gente abrisse mão da caridade de Jesus, de seus discípulos, de seus seguidores leais e obreiros. Se a gente abrisse mão da caridade dos nossos mentores, dos nossos protetores, dos nossos guias, se a gente abrisse mão da caridade daqueles que não enxergamos, mas nos auxiliam.
Se a gente abrisse mão da caridade dos livros, como esse livro, ou como esse livro, que há tanto tempo nos foram apresentados, e toda essa caridade fosse extirpada, cortada da minha vida, o que seria de mim? O que sobraria? Então notemos que a gente é muito ajudado. E a contrapartida tem sido em qual patamar? Porque se eu recebo muito, o que eu tenho devolvido à humanidade, a Deus, aos seguidores de Jesus, a Jesus, aos nossos protetores? Como tem sido o meu comportamento? Eu tenho feito algo parecido com o que aqui está escrito? Ou o meu espírito é de penúria? Porque eu posso encontrar a penúria no espírito do outro, claro. E a penúria de espírito, ela pode vir embalada numa belíssima embalagem. Um rótulo daquele frasco lindíssimo, mas por dentro a penúria. O que é penúria? É miséria. Miséria de espírito. E o que é um espírito miserável? É um espírito orgulhoso. É um espírito egoísta. É um espírito que gosta da luxúria. É um espírito que se compraz com a perversidade. É aquele que é cheio de si e para ele se basta. É aquele que coloca tudo nas questões materiais. Esses são os miseráveis. São aqueles que estão distantes de Deus, distantes das boas práticas, que não têm moralidade, que não têm caráter, que não têm ética. E a gente vai encontrar isso em qualquer escala social deste planeta. Qualquer escala social nós vamos encontrar os miseráveis, aqueles que têm a penúria em seus espíritos. E eles ocupam cargos importantes a nível mundial, mas são míseros. E a penúria interna é realmente devastadora. Quem de nós é ou não é um espírito em estado de penúria? Quem de nós pratica o que aqui está escrito? Quem de nós pensamos 15 minutos, como diz o texto, 15 minutos só eu vou doar ao outro? Quem de nós? Só 15. De um dia de 24 horas. Quem de nós reflete naqueles que foram enganados pela fortuna sem dinheiro? Quem de nós calcula o suplício moral dos que se enganaram com as facilidades da inteligência? Quem de nós pensa no sofrimento de crianças desajustadas e reflete nos companheiros que tombam diariamente em frustração, instruídos e abastados, mas aniquilando-se nos excessos das drogas e do álcool? Porque nós julgamos estes, isso sim. As crianças já estão perdidas, uma geração perdida, mal educados, mal orientados, são ladrões, são perigosos, são trombadinhas.
Os viciados, os drogados, os alcoólicos, esses daí não prestam. São perigosos. E, nossa, seria tão interessante se eles fossem varridos para longe de nós, né? E os ricos? Como é bonito a vida dos ricos. Como é fascinante acompanhar a rotina dos milionários, dos belos. Isso é possível, né? As mídias sociais nos ofertam isso. E aonde fica? Aonde fica a nossa possibilidade de mudar esse trem que segue para um abismo terrível? Onde está a possibilidade? Está aqui. A possibilidade está aqui. O Evangelho de Jesus. Porque a gente é convidado todo dia a mudar essa rota. Essa rota que vai dar num desastre. Nunca esse mundo foi tão materialista. E por outro lado, nunca houve tanta possibilidade de receber o alimento, a informação e a instrução elevada que desce do mais alto. Nunca antes as questões ficaram tão disponíveis a tantas pessoas. Está tudo muito fácil. E as escolhas estão sendo feitas. E o que por nós aqui agora, temos escolhido. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Se eu desejo receber, eu preciso dar. Eu não posso exigir do outro algo que eu não tenho feito. Que procedimento eu tenho feito no bem para que eu possa receber o bem? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. O egoísmo é a raiz de todo o mal. Quando eu pratico a caridade pura, eu estou me cuidando, me protegendo, me vacinando contra o egoísmo. A caridade, ela é anti-egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, olha o que ele diz. Quando os homens, somos nós, tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instruções a indulgência, a benevolência, o devotamento, os bons procedimentos, o amor ao próximo, fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça. Quando a gente adota isso, quando a gente adotar isso, quando toda a humanidade adotar isso, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Eu pergunto a você que me assiste, se você chegou até aqui. Poucos chegam. Você deseja ter uma vida de paz e de justiça? Se sim, busque aqui, item 4, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo. O que aqui está escrito, o que eu acabei de ler, e pratique. Só isso. Busque o que aqui está escrito, um parágrafo. Pratique isso, mas pratique com muita força. Pratique com muita vontade. Pratique com muita sinceridade.
pratique com muito amor. E você terá paz e justiça na sua vida. Caso contrário, se a gente não proceder dessa maneira, vamos proceder como a gente tem procedido há tanto tempo. E olha como está o mundo. Veja o que o homem transformou a humanidade. Veja no que nós nos tornamos. Veja no que nós estamos fazendo uns para com os outros. É o retrato do que cada um de nós tem feito, que a gente contribui para o bem ou para o mal. Não há como fugir disso. Ou eu contribuo para a melhoria, ou eu contribuo para a destruição. Penúria de espírito. E é interessante, porque se a gente buscar Jesus, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão, ou eles herdarão, o reino dos céus. Os pobres de espírito ascenderão, receberão o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Paz e justiça. Exatamente o que esse livro nos apresenta. Mas ser pobre de espírito não é a penúria do espírito. É uma dicotomia aí. Cuidado com esse entendimento. Penúria espiritual é isso que a gente vê sendo demonstrado pelos políticos, por muitos homens que desejam apenas atender aos seus desejos de poder, a esses que têm muito e pouco fazem, a esses que levantam bandeiras de guerra, guerras políticas, guerras de raças, guerras religiosas. Então, a penúria de espírito são esses que são avarentos, bélicos, egoístas, orgulhosos, presunçosos, soberbos, arrogantes. São sinistros, são trevosos. Isso é penúria. O pobre de espírito que Jesus nos apresenta é aquele que está se livrando de todo esse lixo. Já abandonou o orgulho, já abandonou a vaidade, o narcisismo, já abandonou o maldito egoísmo, já abandonou o desamor, os julgamentos, a prevaricação, a usura, a luxúria. Já abandonou. Esse é pobre de espírito. Porque dentro do espírito dele você vai encontrar apenas a paz, a indulgência, a benevolência, o perdão, a caridade, a fraternidade. Esse receberá como prêmio o reino dos céus. Reino dos céus é paz e justiça. Portanto, quem deseja paz e justiça é só ir aqui. Capítulo 11, item 4. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Caridade é amor. E amor é caridade. É isso. Simples assim. O amor é caridade. E toda caridade é amor. É indissociável, inseparável. Caridade é sinônimo de amor. Amor é sinônimo de caridade. Quem pratica caridade está amando. Quem ama, pratica caridade. Quem não ama, não pratica caridade. E quem não pratica caridade, não ama. Fizemos então esse concertinho, porque essa lição 31 eu havia pulado por um engano meu.
agora tudo está ajustado. No próximo vídeo continuaremos o estudo desse importante livro para quem deseja dias melhores. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.